Olá, estamos iniciando mais um programa Gestão em Pauta com Cláudio Luve, o seu programa executivo. O programa está indo ao ar todas as segundas-feiras, às 20h30, no canal YouTube Gestão em Pauta com Cláudio Luve e na TV, às terças-feiras, às 23 horas, no canal 8 da Vivo e 9, claro, em São Paulo. E às quintas-feiras, às 22h30, no canal aberto 53.2 da Com Brasil TV. É o programa Gestão em Pauta passando na tela da sua TV. Quero primeiramente agradecer a Deus, a toda a nossa audiência, nossos apoiadores e patrocinadores. E o tema de hoje é Missão. Como viver uma vida de propósito? Olha que tema bacana, pessoal. Estamos aqui com o Rodrigo Fonseca. Ele é presidente da SBIE, Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional. Rodrigo, seja bem-vindo. Prazer ter você aqui no programa. Muito obrigado, Cláudio. Uma honra estar aqui de novo com você. E sejam bem-vindos aí quem está nos acompanhando. Espero que seja um bate-papo para que a gente possa levar consciência para especialmente líderes, empresários, quem lida com gente, porque é um papo sobre missão, sobre propósito de vida, que infelizmente a gente não aborda em escola, faculdade, em casa, porque isso é lançamento para a humanidade, infelizmente. Então é uma honra estar aqui. Poxa, a honra é toda nossa, né? Inclusive você já veio no programa, não aqui pela Com Brasil a primeira vez. Né? Aliás, aqui, agradecer aqui toda a equipe técnica aqui da Com Brasil TV, ao presidente Fernando Mauro. Tem programas incríveis aqui, Rodrigo. Que bom. Fantástico, né? E agora o Gestão em Pauta está aqui também, aí no quadro aí. Isso aí. Mas antes de a gente iniciar o nosso bate-papo, fala um pouco mais sobre você, sua jornada. Bom, vamos lá. Sou Rodrigo Fonseca, estou presidente da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional há 26 anos. Eu já estou há 28 para 29 nessa jornada, mas a SBIE tem 26 anos, estamos indo para 27 agora. Uau, 27 anos da SBIE? 27 anos de empresa, graças ao Papai do Céu. Então, há 26 para 27 anos, nós estamos levando a inteligência emocional, mas ela aplicada na prática. Eu falo que inteligência emocional é muito parecido com natação, né? Você pode aprender tudo na teoria, mas se você não entrar na água e não bater as pernas, os braços, não aprender lá dentro da água, não tem jeito. Não tem jeito. Né? E assim são as emoções. Não adianta eu ensinar nada só na teoria, eu vou ensinar a pessoa a entrar na água das emoções e ela bater o braço, a perna, ou seja, lidar com medo, com raiva, com tristeza, com alegria, com amor, com as emoções básicas que mãe e pai, escola, faculdade, empresa, nenhum lugar a gente aprende. Estamos um programa, né, Gestão em Pauta, falando sobre gestão, sobre liderança, porque gestão em suma é gerir pessoas, e gerir pessoas é muito mais do que gerir conhecimento técnico, informação, é gerir emoção. Exatamente. E a maioria dos líderes que você pega por aí não sabe nem gerir a própria emoção, como consequência, como gerir a emoção do outro. Então, hoje eu faço isso através de imersões, como Lotus, Inteligência Emocional, como Legado, que é a continuidade, aí é para quem fez o Lotus, né? O Lotus é como se fosse uma faxina geral no emocional. O Legado é sobre propósito de vida, né? Ele é um treinamento inteiro, uma imersão inteira sobre propósito de vida. Tem a formação de inteligência emocional, que eu formo profissionais e também empresários e líderes para lidar com o emocional dos seus colaboradores. Tem o Master da Formação, tem o Conexão Expo, virou Expo Conexão lá em Guarulhos, vai ser agora esse ano, que é um evento para 10 mil pessoas, Uau! estamos acompanhando, vai ser maravilhoso. 10 mil pessoas? Vai ter exposição empresarial, vai ter inteligência emocional comigo e inteligência espiritual com um convidado especial. Uau. Estamos em negociação com legendários e também começando a se aproximar do David Leonardo para ver se ele vem falar sobre o poder do autoconhecimento e do amor para a humanidade. Então é um evento que abriga os 3 planos, eu falo, corpo, mente e espírito. Então hoje é a maneira que eu encontro de levar a inteligência emocional. Temos o SB Business também, né, que entra na empresa efetivamente, ainda mais agora com a NR1. Temos aí a saúde mental em pauta, sendo obrigatório agora a partir de maio, né? Isso, 26 de maio. Isso, exatamente. É obrigatório. Então nós estamos formando profissionais cada vez mais agora para atender essa demanda do Brasil inteiro. Não é de São Paulo, é do Brasil inteiro. Então é uma honra
poder lidar com tudo isso. Hoje eu estou no momento de espalhar meu conhecimento pelo Brasil, então hoje tem as regionais SB Norte, SB Centro-Oeste, SB Sul. Estamos agora buscando alguém para que eu possa preparar na SB Nordeste, e aí nós cobrimos o Brasil inteiro, e aí minha meta é chegar em Portugal, Europa e Estados Unidos. Que bacana, Então, Rodrigo. estamos num momento de, graças a Deus, de expansão. Porque o que a gente faz aqui, Cláudio, é interessante falar isso, porque o brasileiro tem mania de achar que a gente não produz conhecimento. Né? Na verdade, o que nós fazemos aqui com a Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional não existe no mundo inteiro. Eu ando o mundo inteiro para buscar algo parecido e não existe no mundo inteiro. E não encontro, não existe. Não existe. Por isso que nós estamos espalhando para o Brasil e para o mundo inteiro. Uau! Pessoal, é a SBIE, Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional. E, aliás, eu venho acompanhando você, Rodrigo, e dentro das suas formações lá, você recebe muita gente famosa aí. Cita alguns nomes aí para nós aí. É quase que infinito, mas são pessoas bem conhecidas no mercado, como Juliana Paz, Wolf Maia, Kátia Fonseca, apresentadora, Cris Flores, apresentadora, Sheila Carvalho, Frank Aguiar, o Cossielo e a Tatá, é um casal, né? O Júlio Cossielo e a Tatá. Que mais? Caraca, tem assim, quase infinita. Flavinha Viana, ex-BBB. Caramba, muita gente aí famosa. É muito, assim. O Sebastian da CIA. Sebastian, pessoa incrível também. Eu amo ele, adoro. Um beijo pra você, Sebastian. Ele é Fonseca também. Ah, é? Fonseca, a gente brinca, meu primo. Que mais? Tem o Flávio da Rocha? Não lembro. Alguma coisa da Rocha. Que mais? Putz, cara, é tanta gente, muita graças gente, a hein? Deus. O Carlos Bertolazzi do Kitchen, Hell's in the Kitchen. Que bacana, Cara, Rodrigo. tem aí pelo menos por baixo uns 300 famosos, cara. Caramba, e você vê, é reconhecimento pelo seu trabalho. Sim. E com certeza, entre eles é um indicando pro outro. Com certeza, graças a Deus. Poxa, isso é fantástico. Até a própria, lembrei agora, Zilu Godoy, um beijo pra vocês, Camargo. Foi da nossa equipe até. A Zilu? Zilu, foi da nossa equipe. Ela trabalhou com a gente durante 1 ano e meio, Que de tanto que bacana. mudou a vida dela. Então, um beijo pra vocês, Zilu, se estiver nos vendo. Não sei nem se está no Brasil, se está em Miami, tá cada hora um lugar, mas é uma pessoa que eu aprendi a admirar muito, muito, muito. Que bacana. Inclusive, a gente pensou nesse tema aí, que tá até baseado aqui no seu livro, né? Que daqui a pouco você vai falar um pouco mais sobre ele, que é Missão, como viver uma vida de propósito, né? E a editora da SBIE mesmo, né? Sim. Escrito por você. Que fantástico. Depois você fala um pouquinho sobre Falo, ele, tá com o certo? prazer. E depois lá no final você vai até informar onde que tem os seus Sim, livros sim. também, né? Tá aqui, pessoal. Deixa eu ver aqui se aparece. Maria, vou colocar aqui. Isso, ó. Olha, pessoal. É isso aí, ó. Poxa, é um tema, assim, muito necessário de se falar, né, Rodrigo? Poxa, quando nós pensamos nesse tema aí, Cláudio, é isso mesmo? É algo que eu gosto de falar. Adoro. Que eu mais gosto de falar. E a gente percebe no seu olhar isso daí, brilha. Sim. Rodrigo, até para começar em relação ao nosso bate-papo, em relação ao tema que a gente pensou aí, definiu, como você define viver uma vida com propósito, mas de forma prática? Bom, primeiro é você tomar consciência do seu propósito. Porque primeiro e não adianta a gente falar, meu propósito é ajudar as pessoas, que todo mundo fala, tá bom, de todo ser humano o propósito é ajudar as pessoas, mas como eu vim ajudar as pessoas, como o Cláudio veio ajudar as pessoas, contribuir, servir, curar, ensinar, sei lá, cada um veio com um propósito, com um porquê maior, né? Então eu paro pra pensar, se numa folha não cai de uma árvore sem que Deus queira, quanto mais um ser humano nascer. Só que nós nascemos nesse mundo, Cláudio, e nós acabamos nos perdendo na emoção por uma série de problemas que a gente vai vivendo ao longo da vida, não vai resolvendo. E aí, esses problemas emocionais, perdas, medos, mágoas e assim por diante, vai tirando a gente desse caminho. Porque quando a gente é criança, a gente vem já consciente mais ou menos do que a gente veio fazer. Sabe aqueles sonhos de criança, que a gente sonha em mudar o mundo, sonha em fazer algo pro mundo? Aquilo já é o nosso espírito, que a nossa criança tem muito mais contato com o nosso espírito do que o adulto, falando, olha, você veio para isso. Só que a gente esquece
Então, o primeiro passo para viver uma vida de propósito é você tomar consciência. Tem duas maneiras de tomar consciência. Uma de forma racional, que eu vou transmitir aqui, e outra emocional, visceral, que eu sugiro que aqueles que puderem fazer, vão e façam. Tem um legado, uma imersão que eu dou. Mas de forma racional é muito simples. Nosso propósito de vida, ele está diretamente ligado com, primeiro, as maiores dores que você e eu vivemos, e quem está nos assistindo agora. Quais foram as maiores dores que você viveu na tua vida? No meu caso, Rodrigo, eu tive uma infância extremamente conturbada emocionalmente. Com muito medo, com muita tristeza. Eu ficava pé da vida, com raiva, e fechava, fazia bico. Aquela criança ficava um mês sem falar com a pessoa porque não conseguia botar pra fora. Ou seja, meu emocional era... Me sentia rejeitado, abandonado. Então, minha maior sombra, minha maior dor como criança foi esse universo emocional. E já era uma preparação. Eu precisava passar por isso para depois ensinar as pessoas. Sim. Porque como eu vou ensinar uma coisa que eu não passei? Exato. Como é que eu vou ajudar uma pessoa a sair das drogas se eu nunca entrei? Então, meu universo de propósito, que muitos às vezes acabam culpando Deus pelos problemas de infância, ou ficando revoltado, mas na verdade não. Era uma preparação já aos obstáculos da infância. Então, todos os obstáculos e maiores dores que a gente viu na infância já estavam preparando a gente para o propósito. Então, essa é a parte sombra que eu falo do propósito. Mas tem a parte luz. Qual a parte luz? Nossos dons e talentos. Todos nós, a começar por mim, por você, e quem está nos assistindo, todos, sem exceção, têm dons e talentos. Verdade. Só que tem um problema em dons e talentos. É tão natural, tão espontâneo pra gente, nossos dons, nossos talentos, que a gente acha que todo mundo é assim. Ah, isso é normal. Todo mundo sabe, todo mundo faz isso. Não! Todos nós temos algo em especial. Deus muniu nós, cada um de nós, com algo muito especial. Trouxe pra gente algo, ó, você vai ter esse dom. Pum, de comunicação, de empatia, de curar, de ensinar, de transmitir, de fazer justiça, de... N. Então, quando você une esses dons e talentos que você tem e desenvolve naturalmente conforme você vai crescendo, para ajudar as pessoas a curar aquelas mesmas feridas que você passou e que aquela pessoa também passou, aí nesse encontro, nessa intersecção, está o propósito de vida do Rodrigo, no meu caso. E está o propósito de vida do Cláudio, do João, da Maria que está nos assistindo agora. Quando a gente encontra essa sombra e essa luz, integra ela, ok, e agora como que eu uso tudo isso para ajudar as pessoas? Através de programas de TV, através de livro, através de escola, através de... Tem vários caminhos que nós chamamos de profissões. A profissão de todos nós deveria ser usar os nossos dons e talentos na prática. Só que, infelizmente, quantos de nós, a começar por você e por mim, já fomos atendidos por pessoas em aeroportos, em padarias, em, sei lá, qualquer hospital, qualquer lugar. Extremamente fomos mal atendidos porque a pessoa não estava no lugar dela. E aí ela se revolta, não atende bem, só reclama. E aí, infelizmente, ela está no lugar errado, tampando o lugar de quem deveria estar lá e não está no lugar que ela deveria estar. Então, você que está nos assistindo, que lugar que você está, que você não deveria estar, e que lugar está esperando por você para usar seus dons e talentos. Uau, fantástico, Rodrigo. Então, é aí que está o viver uma vida de propósito. Que fantástico, né? E você citou uma coisa bem interessante. Como é que eu vou ensinar algo se eu não vivenciei aquilo? Não tem como. Isso faz todo sentido. Sim. Então você passou por situações complicadas, conturbadas, né? E você aprendeu ali com as dores. E hoje você usa aí a sua expertise, o seu conhecimento, o seu, né, dom que foi despertado em você para ajudar pessoas, para contribuir com vidas. Sim, famílias, empresas. Né? Isso é incrível, Rodrigo. Sim, esse é meu propósito. E é isso que eu vivo hoje. E não tem um caminho. Aí quando você descobre o seu propósito de vida, Cláudio, não tem um caminho. Não, todos os caminhos levam para o mesmo mar. Então eu posso cumprir meu propósito no podcast, como eu estou fazendo agora, Sim. num programa de TV, num livro que eu escrevo, como já escrevi 4, posso cumprir nas imersões que eu dou, informações, formando pessoas. Exato. Numa exposição de negócios,
numa viagem para qualquer lugar, no elevador. Sim, Quantas pessoas no elevador eu Sim. ajudo, sim. né? Por exemplo, uma das coisas que eu falo da formação do emocional começa na gestação. Então, quantas mulheres grávidas eu encontro na rua, no elevador, em qualquer lugar, e eu falo, você está conversando com seu bebê? Você conversa quando você está com raiva, com medo, com problemas. Sabe por quê? Porque é aí que está começando já a formação emocional do teu filho e da tua filha. Então converse, chame ele ou ela pelo nome, peça perdão, explique o que está acontecendo com Uau, você. é verdade. Porque o bebê não sabe o que está acontecendo aqui fora com mãe e pai. E por não saber, se a mãe não explica o que está acontecendo, ele interpreta da maneira que ele quer. E normalmente da pior maneira. Imagine, se nós adultos já interpretamos da pior maneira, imagina um bebê dentro da barriga que não sabe o que é problema de marido e mulher, financeiro, às vezes de relação. Imagina o que não fica passando ali. E tudo aquilo já está sendo gravado, interpretado e gravado no inconsciente do bebê, que depois da infância vai só sedimentar, vai pegar aquela argamassa formada emocional e vai sedimentar, para depois dos 7 anos em diante, que até os 7 anos eu chamo de período original das emoções humanas, do corpo emocional, dos 7 anos em diante é só replay, Cláudio. Só replay. É só replay. Todos nós. Ah, Rodrigo, e aí como que muda o filme da vida? Aí trabalhando o teu inconsciente. Aí é a própria criança, adolescente ou adulto, quando se tornar adolescente e adulto, que aí vai precisar da razão para se trabalhar. Então por isso só pode ser depois da adolescência, a partir da adolescência, que ela precisa um pouco da razão para que ela possa entrar no próprio inconsciente, onde está gravada a estrutura emocional e reprogramar isso. Descobrir, como eu falo, o amor por trás da dor. Que é isso que é uma reprogramação emocional. Ela acessar as memórias originais e onde estava o amor quando a minha mãe, por exemplo, tentou me tirar. E quantas mulheres tentam tirar bebê? Né? E eu trabalho há 28 anos, peguei mais de 200 mil pessoas nesses 28 anos, e nelas centenas, se não milhares de mães que tentou tirar seu filho, e filhos que foram tentados tirar, começar por mim. E eu não vi nenhum até hoje mãe que tirou o filho, tentou tirar porque não queria o filho. E nenhuma mãe queria tirar o filho porque queria tirar o filho, mas queria tirar por quê? Problema financeiro, problema no casamento, muito filho, primeiro filho, não era casada. Ou seja, como as mães não sabem que já tem uma vida dentro dela, acho que só vai nascer quando vir ao mundo, infelizmente ela tenta evitar antes que nasça. Mas aí já está provocando um problema. E um grande problema, né? Um grande problema para a humanidade. Hoje a gente está vendo um grande problema da saúde mental, que o ENR1 está vindo para cobrir, que é o governo, nada mais é do que o governo devolvendo para a empresa um problema que já está deixando o governo sem saber o que fazer. Porque é muita gente encostada. O maior índice de pessoas encostadas no trabalho hoje é por problemas de saúde mental. E esses problemas de saúde mental começam na gestação e infância. Período original. Então começa lá na base. E as pessoas acham, mas é porque meu chefe fez assédio moral, é porque pressão, é porque salário, é porque nada. Isso foi só gatilho. Já tava. É só um gatilho, já tava ali. Gatilho, apertou a laranja, sabe? Se tem caldo podre, vai sair a podridão. Então isso aí foi só uma pressão externa que gatilhou o que já existia internamente. Então na adolescência em diante, cara, ninguém cria nada, a gente só tá gatilhando. Dando play só os gatilhos. Em programas que já estavam programados desde a gestação até a primeira infância. Mas que bom que isso é possível reverter, né? Sim, eu faço isso há 28 anos. Fiz comigo primeiro, porque como eu falei, minha mãe tentou me tirar várias vezes, foi no médico para tentar me tirar, doutora Zen, que Deus o tenha. Falou, filho, mãe, deixa esse filho aí, talvez ajude muita gente. E aí minha mãe decidiu, mas só que já tinha feito um estrago danado em mim, emocionalmente. Por isso que eu vivi todo esse problema emocional que já tinha a ver com o meu propósito de vida. Ou seja, até passar por tudo isso na minha gestação, já tinha a ver com o meu propósito de vida. Então, você percebe como tudo já tem um porquê. Mas a gente não sabe. Não sabe, né? Não sabe. E aí vira esses líderes, empresas, empresários, tudo distorcido, que aí tem poder na mão. E aí, o que ele vai fazer com esse poder? É cheio de ferida? Ele vai ferir um monte de gente. E o poder é como se fosse uma arma, se você tá mal. Você usa pra ferir. E quanto maior a ferida, maior a arma. E eu enfio mais ainda.
Então, infelizmente, é o que a gente vê hoje. Isso, quando você fala da questão da liderança, pessoas que agem assim, é, tem consciência do que está fazendo ou não? Não. E ela não tá fazendo, é importante dizer, ela não tá fazendo com você. Ela tá fazendo com ela. Com ela mesmo. Até porque não existe o outro, Cláudio, pro nosso inconsciente. O outro é uma projeção de mim mesmo, das minhas feridas, das minhas dores. Então imagina, se eu vivi uma infância, por exemplo, em que meu pai foi extremamente agressivo comigo, me humilhou, alguma coisa do tipo, óbvio que eu vou atrás de líderes, de chefes que vão ser agressivos, que vão me humilhar. Pra quê? Pra repetir toda aquela história que já tá gravado dentro do meu inconsciente. É um ciclo, né? É um ciclo. E essa pessoa que agride, que humilha, que não sei o quê, também teve um pai parecido. Só que ela escolheu ficar do lado de quem agride. E essa escolheu ficar do lado de quem é humilhado. Eu falo que a vida humana é como se fosse uma fechadura. Que a gente vai ao longo da infância e gestação, a gente vai formando, Cláudio, o segredo da chave. Da fechadura, melhor dizendo. Então, conforme nós vamos interpretando situações com mãe, com pai, infância, gestação, vai formando um segredo. E aí esse segredo define quem são as pessoas e situações que vão entrar na nossa vida ou não. Porque com certeza você e muitos aí que estão nos ouvindo já tentou encaixar pessoas na vida que não deu certo. Pessoas legais, bacana. Cara, eu quero essa pessoa na minha vida, mas não deu certo. Por quê? Porque não tem a combinação. Outra você não queria na tua vida, queria te prejudicar de alguma forma. Você, eu não quero, e a pessoa entra, vira a chave, daqui a pouco já tá na sua vida inteira, em menos de uma semana. Ou seja, por quê? Porque ela tem um complemento da sua história de vida. Ah, olha só. Então, não adianta você querer tirar a chave. Você que tá nos ouvindo, para de tentar tirar o marido, a mulher, o chefe, a empresa, o país, quando saem do país. É a chave, eu tô tirando a chave. Meu avô dizia isso de uma outra forma. Onde o cachorro vai, as pulgas vão atrás. Você tem pulga, meu amigo? Resolva suas pulgas. Porque elas vão com você para Marte. Para onde você for. Porque é você projetando nas outras pessoas, situações, lugares, a mesma história. Que você um dia interpretou ao longo da tua gestação e infância. Uau! Então, está muito relacionado então ao seu mundo interior, as vivências que você teve desde a gestação, né? As dificuldades que você passou. Então, isso te molda, né? Então, então, tudo que você enxerga algo ou alguém, mas é você que está projetando aquela situação. Então, pelo que eu estou entendendo, não adianta você querer fugir do problema. A mudança está de dentro para fora. Exatamente, é isso? Exatamente. E a gente já tentou fugir, Cláudio. Eu já vivi isso. Você provavelmente, quem está nos assistindo também. E não adianta. E aí pior, hein? Eu falo que o atalho, que é tentar fugir da pessoa, do lugar, da situação, é o caminho mais longo e mais doloroso que existe. Você tá tentando pegar um atalho. Eu vou tirar essa pessoa, essa situação, eu vou sair desse país, dessa empresa. Isso é atalho. Não tô falando que a pessoa não deve mudar de empresa, de lugar, de país. Não, pode mudar. Só que vai resolver dentro de você. Porque senão você vai projetar na outra empresa, no outro lugar, no outro país. E ela vai achar que é o país, que é o lugar. De novo. Pô, de novo. Não, vai continuar. É igual casamento, não tem? Eu brinco, Fábio Júnior, Gretchen, casou 10, 15 vezes. Por quê? Porque traz só trocar mulher ou marido. Se a pessoa é igual, continua igual. Poxa. Então, assim, né, Rodrigo? Então, dentro dessa questão aí, a gente tá falando aqui, então, de missão de vida, né? Então, assim, você acha que a gente descobre ou se constrói ao longo do tempo? É uma junção das duas coisas. Junção das duas coisas. Você relembra, não descobre, porque você já vem com ela já. Tá, certo. Já vem com ela. Então você relembra qual é o porquê que você veio. Porque o propósito de vida, Cláudio, é o porquê a gente tá aqui. Por isso que tem tanta gente que você vê aí, cheio da grana, empresa com sucesso, com tudo, e se matando, tomando remédio, sei lá, tanta coisa acontecendo. Por quê? Porque cai no vazio. Ela alcança tudo que contaram pra ela que seria tudo, e quando ela chega nesse tudo, e agora? Esse tudo não é nada.
A Anitta passou há pouco tempo, saiu no documentário dela. Né? E agora? Isso tudo não é nada. E aí ela cai numa depressão, num vazio. E aí escancara, Cláudio. A pior coisa que pode acontecer com o ser humano não consciente do seu propósito de vida é ela conquistar tudo que ela quer na vida dela. Porque ela vai conquistar tudo e aí ela perdeu a esperança. E agora, aonde existe minha felicidade? Porque eu já conquistei tudo. Sim. Porque quem tá nos ouvindo que não conquistou tudo, não, eu não sou feliz ainda porque eu não tenho carro tal. Eu não sou feliz ainda porque eu não viajei para tal país. Eu não sou feliz ainda porque, sei lá. E essa pessoa que já tem tudo, já conquistou tudo. E aí ela fala, pô, e agora eu não sou feliz? Então a conquista, ela escancara o vazio da busca que ela teve durante a vida inteira, pensando que aquela busca material seria a felicidade. E é muito louco, a gente não para pra pensar, né, cara? A gente pensasse, a gente teria desconfiado de alguma coisa. Mas, cara, como que uma coisa externa, seja uma viagem, um carro, uma casa, uma pessoa, uma situação, pode mudar algo que é interno? Não tem. Então, algo que é interno, você tem que viver dentro. E aí, como uma forma que a gente tem de viver dentro? Quando eu faço pro outro. Porque, na verdade, lembra, o outro não existe. O outro sou eu. Então, quando eu tô ajudando o Cláudio a ser mais feliz, quando eu tô ajudando o Cláudio a reorganizar suas emoções, a encontrar teu propósito de vida, e o Cláudio sai de lá feliz pra caramba, querendo abraçar árvore, pai, mãe, filho, irmã, todo mundo. É uma parte minha que eu tô despertando. E isso me traz felicidade e prazer. Porque não tem nada no mundo que traga mais felicidade e prazer do que você contribuir com outras vidas. É verdade. Porque, mais uma vez, não são outras vidas, é a minha vida. Jesus não dizia, amai ao outro como a si mesmo? Ele já estava dizendo, o outro é você. Já estava ensinando. Já estava. Só que tem vários níveis de percepção do conhecimento de Jesus e de tantos grandes mestres. Então, por que as pessoas não amam o outro? Por que as pessoas destroem tanto o outro? Porque é o que elas estão fazendo com elas. Como é que eu vou amar o outro se eu não me amo? Sim. Como é que eu vou respeitar o outro se eu não me respeito? Se eu não me respeito. Como eu vou valorizar o outro se eu não me valorizo? Aí fica uma busca de 8 bi de pessoas quase, querendo ser conhecida, amada, mas ninguém ama. Ninguém reconhece. É muito louco, cara. Aí vive o que a gente está vivendo. Guerras, conflitos, que na verdade é uma forma de amor disfuncional. Então todas as brigas que tem em família, até países, nada mais é do que uma busca de amor disfuncional. Que pelo menos tá tendo uma troca. Sim, nem que seja para te prejudicar. Pra te bater, pra te matar, mas tá tendo uma troca. Sim. Poxa, Rodrigão, o papo tá bom, mas deixa eu anunciar aqui os patrocinadores, tá certo? Ótimo, vai lá. O Centro Universitário ENIAC, com cursos de graduação e pós-graduação presencial, híbrido e EAD, nota máxima no MEC. A ZUC Saúde Ocupacional, assessoria completa especializada em segurança e saúde do trabalho. A ERG Life, corretora e administrador de planos de saúde empresarial. A Remunerar Consultoria, especializada em remuneração estratégica. E o RH Max, plataforma de recrutamento e gestão de pessoas com o uso da inteligência artificial. Rodrigo, dentro desse contexto todo aí que você vem trazendo, inclusive está aí agora em maio, como a gente já falou aqui, a NR1 vai estar já vigorando, né, agora em maio, né? 26 de maio. Então, realmente, assim, tem números, estatísticas de muitos afastamentos por problemas de saúde mental. Você acha que aumentou um pouco mais depois da pandemia? Você acha que teve ali reflexo ou não? Eu entendo que a pandemia, Cláudio, ela sabe aquela coisa quando você puxa o tapete assim de casa e tava tudo ali debaixo? Você ao longo do tempo vai jogando debaixo do tapete, jogando, e a pandemia fez. Veio à tona tudo aquilo que estava sendo escondido. Então, aumentou o nível de o número de divórcio, o número de pessoas afastadas por depressão, por ansiedade, por tentativa de tirar a própria vida, né? Burnout, crise de ansiedade. Então, por quê? Já existia isso.
Só que a pandemia forçou, levou o ser humano para dentro de casa, sem olhar para ninguém, sem distração, sem viajar, sem bebida, sem nada. Bebida até poderia beber, mas que aqueles que não bebem, não gostam de beber fora de bar, tal, de barzinho. Então veio à tona tudo aquilo que estava escondidinho. Na pessoa, na família, na empresa. Então, como a gente então vem falando aqui, então essa questão da pandemia foi o gatilho. Só gatilho. É o gatilho. Não constrói nada problema aqui fora. Problema aqui fora sempre é um gatilho. É isso que as pessoas não perceberam. Por quê? Porque nós somos educados, Cláudio, e eu fui também, não me escapo disso, educado a encontrar culpados. Então, quem é o culpado? Né? E tem um filósofo que eu adoro, o Epiteto, que ele falava que a extinção da culpa começa a evolução da consciência. É na extinção da culpa. Ou seja, quando eu assumo a responsabilidade. E eu gosto muito de origem das palavras, cara, coisa mais linda do mundo. Quem está ouvindo agora, busque sempre a origem das palavras. Porque elas sempre dizem muito mais do que a palavra, porque a palavra vai perdendo sentido ao longo dos anos da vida. Então, responsabilidade vem de respondere, do latim respondere. Então, conforme eu assumo a responsabilidade sobre o que está acontecendo na minha vida, eu aumento a minha capacidade de responder à vida, responder aos problemas, responder às situações. Conforme eu me culpo, me condeno ou me torno vítima, eu diminuo completamente, eu tiro completamente o meu poder de responder. Porque dependo da outra responder. Que é a outra que é a culpada. E aí é uma coisa, né? Eu falo pra todo mundo, você já tentou mudar alguém? Já conseguiu mudar alguém? Já é difícil a gente mudar a nós próprios. Especialmente se você não vai mudar lá na raiz, na semente. Imagina você mudar o outro. Não vai mudar. Não consegue mudar ninguém. Se a pessoa não quiser mudar, não adianta. Então, cara, para começar qualquer processo de mudança, assuma a responsabilidade. Minha vida tá uma merda. Exatamente porque eu permiti. Porque eu criei. Lógico que conscientemente ninguém quer, Cláudio. Ninguém quer. Ninguém quer ter obesidade, ninguém quer ficar doente, ninguém quer se viciar, ninguém quer ter problema na família, no casamento. Ninguém. Profissional, financeiro. Só que as pessoas têm. E mesmo com acesso a ChatGPT, Gemini, Claude da vida, na palma da mão. Ele tem informação. Hoje a gente não pode mais se esconder. Que nem meu avô. Eu sou assim porque eu não sei. Hoje o ser humano não pode. Só que o ser humano não entendeu ainda que a informação, ela é vazia. A informação sem a prática, sem a experiência, sem a vivência, ela piora ainda mais. Porque vira lixo, acúmulo de lixo. Eu sei muito, mas eu não vivo nada, ou muito pouco. Sim, sim. Então, o grande barato da inteligência emocional qual é? Como eu vivo na prática, grande parte, não é tudo, nunca vai ser, grande parte daquilo que eu sei. Porque a prática que acaba mostrando quem eu sou, né? Sim. Mais uma vez citando Jesus, pelas vossas obras vos conhecerei. Ou Sócrates, adoro para não achar que estão falando de Jesus, só Sócrates, né? Haja para que eu te veja. Jesus não falava pelos seus pensamentos. Sócrates não falava, olha, fala para mim para eu te conhecer. Não, haja para que eu te veja. Então é na prática que eu mostro quem eu sou. Não adianta eu Tá bom, então vai lá, faz. E não faz. E não faz. Exatamente. Poxa, você citou uma coisa aí que a gente não consegue mudar ninguém se a pessoa não quer mudar. Não. Nem você falou, já é difícil a gente mudar a gente mesmo. Até eu gosto de trazer até o exemplo de Jesus mesmo, né? Jesus teve lá 12 discípulos. E os 12 tinham personalidades diferentes. E comportamentos diferentes. E Jesus não precisou de mudar ninguém. Ele conseguiu extrair o melhor de cada um, do jeito que cada um era. Pegar o melhor, inclusive na sombra. Porque a sombra, Cláudio, é igual ao ar-condicionado. Temperatura. Então, a sombra imagina que está no 50 graus. Então, o que Jesus fez com os 12 discípulos apóstolos ali? Ele pegou e trouxe para 18, 20 graus ali. Para algo que dá para conviver, que dá para ajudar, para contribuir para o mundo. Então, na verdade, ninguém tem que acabar com a sua própria sombra, com seus defeitos. Não, como que eu trago para o equilíbrio? Uau, é isso aí, equilíbrio. Então, toda e qualquer sombra pode e deve ser encontrado o seu equilíbrio.
E o trabalho da inteligência emocional nada mais é do que isso. Ajudar a encontrar aonde tem excesso, esconde uma falta. Então, como eu diminuo esse excesso para que essa falta possa ser suprida? E aí eu consigo um equilíbrio. Sim. Então, esse é o que é o grande barato da vida. Que fantástico, né? Antes de continuar aqui o nosso bate-papo, Rodrigo, fala um pouco mais sobre esse livro aqui, que é Missão, Como Viver uma Vida de Propósito, né? Inclusive pela editora da SBIE, que é a Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, e escrito por você. Fala um pouco mais sobre esse livro aí, Rodrigo. Esse livro aqui é a Missão, Como Viver uma Vida de Propósito. Amo esse livro. É muito lindo, ó, aqui. A capa já diz muito, né? Sou eu, você, um homem ou uma mulher saindo da escuridão total e encontrando a própria luz. Porque nosso propósito nada mais é, Cláudio, do que um caminho de volta para casa. O bom filho a casa torna, mas tem um caminho. Esse caminho é cumprir o teu propósito. Então, quando eu estou no meu propósito de vida, eu estou na minha trilha de evolução. Eu vou ajudando as pessoas a evoluir, crescer, e eu vou evoluindo e crescendo também. Então, esse livro, você vê como existe uma resistência sobre propósito de vida no mundo. Ele nasceu, esse livro, em 2016, 2017, eu não lembro, pela outra editora. Não vou nem falar o nome por ética, mas eles não quiseram, era para ser esse título, mas eles não quiseram colocar missão, propósito. Não, vamos colocar 21 chaves para realização pessoal. Que era a época que era aquela coisa de chaves, tantas chaves. Eu falei, cara, mas não é isso. O livro é sobre propósito de vida. Ah, mas propósito não vai vender. Cara, mas não é que só vender. É questão de falar o que é. Então, quando eu trouxe para a editora SBE, aí eu trouxe para o nome dele real, que é o que ele fala. Ele é baseado primeiro no treinamento legado, que eu dou. Como se fosse a parte teórica do legado, onde eu falo toda a minha jornada aqui, de como eu, Rodrigo, saí de uma vida completamente disfuncional. Imagina, eu estava 18 quilos acima do meu peso, trabalhava com o que eu não gostava, vendendo assinatura de jornal por telefone. Eu falava que não queria casar, não queria ter filho, uma merda a minha vida. Putz, passando dificuldades financeiras, tudo, e achando culpados, né? Óbvio, que era um ser humano comum, né? Extremamente infeliz, né? Eu ganhava muito dinheiro, sempre fui bom de ganhar dinheiro, mas perdia tudo. Por quê? Porque eu estava infeliz. Então, como eu saí dessa vida infeliz, encontrei o meu propósito, quando eu vivi com o meu mestre na época, Yasu Charita, que Deus o tenha, vivi o meu propósito de vida, descobri o meu propósito de vida numa imersão com ele, e a partir dali comecei a trabalhar com ele, aprender com ele, ficamos 13 anos juntos, e ali a minha vida como ganhou um outro significado, Cláudio. Então hoje eu tenho 40, acabei de fazer dia 19 de abril, 49 anos. Então eu vejo muitas pessoas da minha idade, parece meu pai. Por que a gente vai envelhecendo mais do que o necessário? Vamos colocar assim, fisicamente falando. Não que não vai envelhecer, todo mundo vai envelhecer. Só que a gente acelera o envelhecimento. E por quê? Porque já que eu não estou cumprindo aquilo que eu tenho que cumprir, eu acelero o meu envelhecimento para morrer. Sim. Porque não faz sentido mais continuar. Porque se não tem mais porquê, que é o propósito, eu não estou cumprindo mesmo, não tem porquê. Então eu posso morrer. E a pessoa vai envelhecendo. Poxa, é verdade, Rodrigo. Vai adoecendo. Então, você ter consciência do seu propósito de vida, primeiro, é você ter vontade de viver. É você ganhar uma vitalidade, uma quantidade de energia. Porque o propósito de vida, ela liga a gente de novo com o nosso espírito, Cláudio. Quando você está fora do teu propósito de vida, é só a sua força física, que é limitada pra caramba. Quando você relembra o teu propósito de vida, é como se enfiasse o dedo na tomada 480. Tanto que os treinamentos que eu dou de sexta à noite até domingo à noite, direto. Sexta a domingo? A domingo. Sem sentar, sem nada, assim, pá! Tem intervalo de almoço, jantar e tal, mas é direto. É direto. E se eu vou, por exemplo, tô fora do meu propósito, vou numa festa, uma balada, 1 hora, 2 horas, minha perna já tá doendo. Lá não, fico de pé 10 horas se precisar, na boa. Por quê? Porque não é só a presença do Rodrigo físico que você tá vendo aqui. Poxa. É a presença do espírito do Rodrigo. Uau, fantástico. Então, até para que a gente possa viver uma vida com vitalidade, com energia, evitar doenças, ter prosperidade de vida, curtir a prosperidade de vida, porque eu vejo muita gente próspero só que quando alcança todos os seus sonhos,
entra em depressão, É. só trabalha, não consegue curtir. Ou seja, propósito de vida é solução para tudo na vida. Sim, 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 sim. Rodrigo, tá aqui, parece que o livro um pouquinho. E onde que encontrar esse livro maravilhoso? Que, aliás, vocês têm outros livros, né? Tenho 4 livros, graças a Deus. Então, como que o pessoal pode encontrar o livro aqui, o Missão, Como Ver uma Vida de Propósito, entre outros que você escreveu? Sim, tem 2 sites que pode encontrar, da sbe.com.br, tem lá meus livros, e tem também no meu site, rodrigofonsecaie.com.br, tem lá meus 4 livros, tanto físicos como digitais também, pode encontrar Que digital. bacana. Então tem esse daí, tem o Emoções, que é o primeiro livro, A Inteligência Emocional na Prática. O segundo, Missão, Como Ver uma Vida de Propósito. O terceiro, Inteligência Emocional para Paz, esse prefaciado pela Juliana Paz. Olha, Então, pai e mãe, leia esse livro obrigatoriamente. E o quarto, Riqueza Emocional, como viver uma vida abundante de verdade. fantástico. Assim, até pegando um gancho aqui, tá? O que é o tema do livro Missão. Como viver uma vida de propósito? Aí a pergunta, até para você reforçar um pouco mais aí, quais sinais indicam que alguém está desconectado do seu propósito? Quais sinais? Vários, simples. Primeiro, insatisfação. Segundo, começa a dar tudo errado. Tudo errado. Coisas mais simples começam a dar errado. Começa a ficar doente. A vida começa a tirar muita coisa de você. Então, todo obstáculo, Cláudio, e quem está nos ouvindo, ele é uma tentativa da vida te jogar de volta pro teu trilho. E as pessoas aprenderam a achar ruins os obstáculos, a negar, a amaldiçoar os obstáculos, mas na verdade ele está tentando te voltar pro teu caminho. Faz sentido. Então, todo e qualquer, não é que quem está no propósito não vai ter obstáculo de vida, não, ou que não vai ter problema, não vai ficar doente, não é isso. Sim. Só que quando a pessoa está fora do seu propósito de vida, começa a ter muito disso. É recorrente, É né? recorrente demais. Muito problema financeiro, muito problema no casamento, muito problema de perdas. E o ciclo não para. Não para. E quanto mais ele tenta parar, é pior. Porque ele não, ao invés dele se perguntar por que isso está acontecendo, ele tenta resolver o problema. Em si. E Einstein já dizia, o problema não se resolve no mesmo nível que ele foi criado. Ele foi criado no plano material, por exemplo. Você tem que resolver ele no plano emocional, /mental. O que isso está tentando me dizer? Me ensinar. Até porque a vida inteira é pedagógica. Tudo é para ensinar você alguma coisa. Sim. Então, se a vida está repetindo o ensinamento, é porque eu estou repetindo. Eu não estou conseguindo aprender. Igual na escola. Os meus padrões estão sendo os mesmos. Estão sendo os mesmos. E a resposta da vida, a mesma. Uau, então é simples. É. Viu que tá repetindo, obstáculo, problema. Aí, cara, peraí, para se perguntar. O que é que está acontecendo na minha vida? Tem que parar e respirar. Respira, fica sozinho um pouco, vai caminhar no banheiro, caminhando, meditando. E se pergunta, o que é que tudo isso está tentando me dizer? Conversa com a vida. Porque a vida é simbólica, Cláudio. Ela não fala com a gente assim, do jeito que eu estou falando com você e você comigo. Ela fala em forma de símbolos. Então, o que é o símbolo? O símbolo do símbolo, você sabe qual é? Isso aqui, ó. São as duas mãos encobrindo alguma coisa, meio que escondendo, mas está meio visível também. Como Jesus fazia, as parábolas eram simbólicas. Então, não está assim, aberto para todo mundo ver. Simbólico, você tem que entrar, mergulhar. O que tem por trás daquele símbolo? De que maneira esse símbolo e todo símbolo te conecta com algo maior, com teu espírito, com a tua verdade? Jesus dizia, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Sócrates dizia, conheça a ti mesmo, domina a ti mesmo, transforma a ti mesmo. Só que tudo isso é via símbolo. Então, um problema na família recorrente é um símbolo. Um problema financeiro recorrente é um símbolo. Um problema de saúde recorrente é um símbolo. Então, que símbolo é esse? O que ele está tentando me dizer? O que está acontecendo aqui dentro de mim, nesse plano invisível, mental / emocional, que está se materializando de tempos em tempos na matéria? Que lição que ele está tentando me mostrar, né? Também, né? Seria isso, né? Porque é uma lição.
É uma lição. E a gente acha que não. Não, pô, Deus está contra mim. Agora, nossa, nada dá certo na minha vida. Não, Deus nunca teve contra você, meu amigo. Se um pai e uma mãe humanos não estão contra os seus filhos, imagina um pai no nível de Deus. É que a gente humaniza Deus, né? E Deus é muito maior do que isso. Sim, sim, sim. Muito maior. E Rodrigo, até para contribuir um pouco aí com a nossa audiência, você acredita que o autoconhecimento contribui para encontrar o propósito Só ou não? é o único caminho. Não tem outro caminho, É Cláudio. o único caminho o autoconhecimento. É o único. Fica a dica Porra, aí, pessoal. Não tem outro caminho. Você quer se conhecer, quer, aliás, cumprir teu propósito de vida, é conhecer, né? É o que eu falei. Conhecer suas sombras, suas maiores dores, problemas, dificuldades. Conhecer seus talentos, suas qualidades, o que você faz bem. Então não tem como escapar. Aliás, a vida é uma escola de autoconhecimento. Que a vida usa perfeitamente o corpo humano e tudo que acontece na vida humana de uma forma para te levar para dentro. Voltar para a caverna de Platão. Né? Voltar para aquelas sombras ali que estão sendo projetadas na caverna. E aí, como que eu saio dessa caverna e vou para a luz verdadeira? Conforme você vai aprendendo, você vai subindo um degrau, subindo um degrau, subindo um degrau, subindo um degrau. Até a hora que você acende naquela situação. Aí você não precisa... Aí aquele problema que sempre se repetia, ele, de repente, desaparece. De repente. Sem você fazer nada, ele desaparece. Poxa, então, quer dizer, para descobrir o propósito, então, não tem como... É o autoconhecimento e ponto final. É o autoconhecimento, na verdade, não só para propósito. Acho que para muitas coisas, tudo, né? Tudo. Por quê? Imagina, o autoconhecimento é importante para você escolher como você vai usar o seu dinheiro ou não. O autoconhecimento é importante para você entender o que você vai comer ou não, que te faz bem ou não. O autoconhecimento é importante para que tipo de pessoas vão contribuir com você e que tipo de pessoas vão atrapalhar você. Porque você se conhece. Portanto, você sabe se aquela pessoa é mais azeda, você sabe se você precisa de ácido ou não. Se você não se conhece, qualquer um vem. Percebe? Então, o autoconhecimento é a base de tudo. Para definir meu trabalho. Como eu vou usar meu tempo, que é o maior e mais precioso recurso da vida humana. Por que o mais valioso? Porque ele é escasso. Acabou. Que o termo valor, né? Ele vem de escassez. Quanto mais escasso, mais valioso. Não tem nada mais escasso que o tempo. Sim. Então, ou o ser humano percebe isso, ou ele vai ficar batendo cabeça. Vai bater cabeça, Até quando? Até ele, opa, peraí. Deixa eu olhar pra dentro. Jung dizia, né? Quem olha pra fora, sonha. Quem olha pra dentro, desperta. Uau! Então, cara, tantos mestres falando isso, Cláudio, de várias formas. Só que a única erro, sei lá se é que é erro, né? Quem sou eu pra falar que isso é erro? Não existia, até pelo menos não chegou até nós, processos para que a pessoa de fato se despertasse, olhasse para dentro. Então eram muito poucos processos, muito raros, né? No Egito Antigo existiam muitas essas escolas de mistério, de iniciação. O que essas escolas de mistério, de iniciação? Nada mais é do que processos como Lotus, como Legado, como de iniciação para você olhar para dentro. É um tempo e um lugar para você olhar para dentro. Sim. É você parar por um tempo e olhar para dentro. Que a gente aqui fora não olha. Não olha. Você não parar... Não, agora eu vou parar para isso. Você não olha. Rodrigo, poxa, a gente tá falando aqui de missão, propósito. É algo que tem a ver com a sua missão de vida, o que você quer deixar no mundo, o que você quer proporcionar. Mas como manter esse propósito diante da pressão e dificuldade que acontece no dia a dia? Bom, primeiro você não tem que manter nada. Pensa que a gente só tem que manter aquilo que é passageiro. Certo. Aquilo precisa de renovação. Isso tem a ver com o plano mental, emocional e plano físico. Propósito de vida tem a ver com o plano espiritual. Certo. E o espírito você não precisa renovar, você não precisa dar corda nele. Ele é eterno.
Então, na verdade, quando você está de fato cumprindo o teu propósito de vida, acabou, você não precisa manter nada. O próprio cumprir do propósito mantém tudo. Certo. Até quando parece que está tudo errado, dá tudo certo. Então é isso aí, né? Então mesmo dando errado, tá tudo certo. Tá tudo certo, tá dando errado para dar certo. Então, o propósito te protege até dessas coisas. Por quê? Porque vai dar certo. Vai dar certo. Você tá no seu caminho. Verdade, Rodrigo, verdade. Quando perde alguma coisa, você fala, ok, era pra sair mesmo. É algo que é seu, da sua essência, então nada, nenhuma dificuldade, nada que aconteça no mundo externo vai te abalar, porque isso é interno. É eterno. É interno. Interno e eterno. E eterno. Porque o espírito é eterno. Ah, Então, não tira. Agora, o mental barra emocional, aí você precisa se trabalhar, fazer terapia, treinamentos, imersões, sim. Por quê? Porque, percebe, já é um plano já instável, dual. O físico mais ainda, né? Por isso que a gente precisa comer 3 vezes por dia. Por quê? Porque é tão instável que precisa se alimentar, beber água, assim por diante. O plano mental, eu falo que as pessoas têm que se trabalhar no mínimo 1 vez a cada 6 meses. Vai fazer algum tipo de terapia, imersão, treinamento, formação. Vai se trabalhar. Ó, você vê 6 meses, ó, já aumentou. E no plano espiritual, não, você não precisa nada. Você é. Você só é. Só é. Só é. Poxa, é um assunto que deve pra ficar aqui o dia todo falando aqui. Dá pra falar até. Entraria. Estamos aqui em estado flow que ficaria falando aí. A vida inteira. A gente ficar a vida inteira falando sobre isso, vai ter coisa pra falar. Bom, mas uma pena que a gente está indo para os momentos finais, né? E. Rodrigo, eu quero te agradecer demais, sabe? Por você ter aceito esse convite, de poder ter vindo mesmo no programa. Trazer aí a sua experiência, o seu conhecimento, a sua vivência, né? Deixe as suas considerações finais e depois reforce as suas redes sociais, fala um pouco mais dos seus próximos treinamentos também que você vai ter. Legal. Bom, você que está nos acompanhando aí, se eu puder de alguma forma contribuir com você, em relação aos nossos medos. Né? Nós, seres humanos, sentimos muito, muito, muito medo. Né? E uma coisa que eu coloco nos meus 4 livros, Cláudio, é que a diferença entre o medo e a coragem é a ação. O que eu quero dizer com isso? Não existe coragem. A gente acha que existem pessoas corajosas. Não, existem pessoas bundonas, eu brinco, medrosas, como eu, como você, que pega todo esse medo, vai lá e faz. E aí, nós estamos olhando lá de fora, que não estamos vendo o que ela está sentindo, chamamos de corajosa. Na verdade, é o mesmo sentimento. São os mesmos hormônios, porque emoção são hormônios no corpo. Neurotransmissor que vira hormônio. Que é adrenalina, cortisol, hormônios do medo. Só que quando eu uso para ação, em direção àquilo que eu quero para minha vida, que não vai colocar minha vida em risco, mas é aquilo que eu preciso fazer, aquilo se torna coragem. Olham pra gente e falam, nossa, Rodrigo, como você é corajoso, cara. Você foi lá no programa do Cláudio, eu fui uma vez lá na Ana Maria Braga, lá no café da manhã dela, para milhões ao mesmo tempo, ao vivo, tal. Como você é corajoso? Não, tava morrendo de medo. Só que eu uso esse medo para agir, para fazer. Então lembra disso, que a diferença entre o medo e a coragem é ação. É ação. Haja com medo, tremendo, boca seca, o que der, vá, que depois de 1, 2 minutos passa aquela sensação horrível e fica a quantidade de energia da adrenalina para você fazer entregar aquilo que você tem que entregar. Então, faça isso, não acredite em mim, não. Use na próxima vez que você sentir medo. E você que quer, de alguma forma, desenvolver isso comigo, pessoalmente, eu tenho Lotus, Inteligência Emocional, que é uma imersão de 2 dias e meio. Foi a mesma imersão que a Zilu, que a Sheila Carvalho, que a Kátia Fonseca, que Juliana Paz, que Cossielo, toda essa galera fez, Fafá de Belém, toda essa galera fez. Você pode e deve fazer. Vai ter a próxima dia 26, 27 e 28 de junho. É um final de semana, sexta-noite, sábado, domingo. Você pode entrar em contato com a minha equipe no meu Instagram, Rodrigo Fonseca IE, no privado, a minha equipe vai falar com você. E depois, para aqueles que fizeram o Lotus, você que já é Lotus, está me ouvindo, aí sim você pode e deve fazer o legado. Que aí o legado é sobre propósito de vida. Quanto o Lotus é uma faxina geral em toda a vida humana, ou seja, família, casamento, mãe, pai, trabalho, dinheiro, o legado é uma reconexão na vertical com Deus, com teu espírito, com teu propósito de vida.
Porque propósito de vida é sinônimo de espírito, cara. Não tem como. É algo divino. E eu não tô falando de religião. Tô falando de Deus, independente da sua religião, né? Então o legado é sobre isso. E aí vai ser antes agora, dias 22, 23, 24 de maio de 2026. Os dois acontecem aqui em Mariporã, no Hotel Vista Serrana em Mariporã. Mas só chamar a minha equipe ali no @RodrigoFonsecaIE no Instagram ou no TikTok, mas mais no Instagram minha equipe fala. Mas eu tenho TikTok também, @RodrigoFonsecaIE. Tenho Facebook, para quem é apegado no Face ainda, @RodrigoFonsecaIE. Meu canal do YouTube, assine ele, ative o sininho. Rodrigo Fonseca IE também. Lá tem, Cláudio, quase 2.000 vídeos. Uau! Que eu falo sobre tudo lá. Você vai colocar lá sobre como lidar com a obesidade, como lidar toda a versão invisível, emocional, que ninguém nunca aprendeu a decifrar. Eu falo sobre isso no meu canal do YouTube. Eu brinco que eu tô no Kauai para resgatar as almas perdidas. Rodrigo Fonseca IE também. E tem o site da sociedade, né? SBIE, sbie.com.br. Tem o meu site, você pode adquirir os livros também, rodrigofonsecaie.com.br. Ou WhatsApp, você que gosta de WhatsApp, é 11 94006 9695. 11 94006 9695. Então são essas formas aí que todo mundo tem de me achar. Vai ter o Conexão, importante falar. Isso, Você que é empresário, vai ter o Expo Conexão, uma feira de negócio no Banijay, em Guarulhos. Você conhece o Banijay? Não. É o maior estúdio da América Latina. Lá acontece o Casamentos às Cegas, são 2 ou 3, aquele futebol novo que tem agora, Kings League. Acontece lá dentro também. É um espaço gigante, em Guarulhos, que ninguém conhece. Então vai ser lá, porque são 10 mil pessoas. Vai ser no Banijay, em Guarulhos. 10 mil pessoas, dia 24, 25, 26, 27 de setembro. Na época do Setembro Amarelo, o mês de consciência contra o suicídio. Então vai ter uma feira de negócio para você que é empresário. Então você pode investir na feira de negócio, levar seus colaboradores, vai cumprir a NR1, porque a gente vai dar o certificado da NR1 para as empresas, e o lado espiritual, que provavelmente vai ser alguém do Legendários, ou o Dave, ou outra pessoa que a gente está em negociação. Então tá aí os caminhos para quem quer se conectar com a gente, quer vir para esse universo da inteligência emocional. Uau, gratidão. Na prática. Eu que agradeço. Gratidão, Rodrigo. Fantástico, viu? Pessoal, tá aí os contatos aí, só seguir o homem aí, ó. Minha missão. É isso aí. Comigo. Tamo junto. Quero também, novamente, agradecer a nossa audiência, nossos apoiadores, a BRH Brasil e a PG Portugal, e os nossos patrocinadores, né? A ZUC Saúde Ocupacional, o Centro Universitário ENIAC, a ERG Life Saúde Corporativa, a Remunerar Consultoria e o RH Max. Eu estou nas redes sociais, no LinkedIn, Cláudio Luve, e no Instagram, Cláudio Luve Oficial. E também tem o Gestão em Pauta Oficial. Pessoal, eu aguardo vocês na próxima semana. Tchau, tchau!